dá mais pra ver, né? Esse mundo aqui dos viajantes do Thousand Trails é pequeno, né? Tava conversando com uma senhora ali, olhei pra ela, falei, parece conhecida, né? Daí ela tava saindo lá do Thousand Trails de Long Beach e daí ela não tava conseguindo ligar o trailer, ou ligar não. Ela falou que as luzes do carro que ela puxa, que é uma caminhonete, não tava funcionando. Daí eu falei pra ela, experimenta aí tem uma pomadinha, né, que você coloca nos eletrônicos, que daí costuma ajudar, né, dá uma raspadinha. Daí ela colocou, funcionou. E agora ela estava me contando a história dela, né, que já há 15 anos, olha aí, que aventureira, hein? 15 anos já faz já tá nessa vida nômade, mostrou todas as estradas, mostrou no mapa dela todos os estados que ela cobriu, já foi todos. Quantas vezes já foi para lá e para cá, acho que umas 10 vezes já, falando as estradas que ela cruzou. Aí, né, a gente conversou bastante ali a respeito de como é que é a vida nômade para uma mulher, disse que nunca teve problema. Bacana, né? Não é a primeira vez que eu encontro gente que eu estava acampando junto em outros campos, que sempre acontece isso. Então pronto, chegando a enrolar, né? Vamos sair um pouquinho. Dos cassinos costuma ter um parque, uma área para RV de graça. Mas tem outros também que tem uma estrutura melhorzinha, como esse daqui, onde você tem que pagar. Parece que era caro, parece que eu liguei hoje de manhã para perguntar, acho que era $50, uma coisa assim, com os impostos, né? Então é uma área, uma coisa bem carinha, né? Ainda mais você vai lá jogar, eles deviam deixar de graça, né? Mas não. Ó, tem água, energia e esgoto completo. Mas, no meu caso, não vale a pena, né? Mas alguém que vai ficar aí, que é viciado em jogo, que é também um coelhinho ali, quer ter uma estrutura boa, daí, e tem esses super RVs milionários, daí sim, né? Diga-se de passagem, tem uma vista bonita, uma montanha com gelo ali, não sei qual que é. E daí com vista aqui pra Bahia também. E tem gente que fica, né? Quem pode, pode. Quem não pode, fica lá no Thousand Trails, que fica a 15 minutos daqui. E aí, qual que vai escolher? Faça a sua escolha. Onde você vai comprar seus fogos de artifício para 4 de julho? Hoje já é dia 2. Cara, é impossível, meu. Você vai por acaso de um em um falar, eu quero essa. Não, pera aí, deixa eu ver lá na outra qual que tem. Você fica aí que nem maluco. Daí os índios competindo com os homens brancos. Mas é demais, meu. Não precisa de tanto isso, né? Acho que quem grita mais aí que ganha o cliente. Mas é muita opção. E eu tô procurando aqui, na verdade, que nem eu mostrei no outro que eu estava, aquela lojinha que vende aí uns hambúrguer nativos aqui dos índios. Mas só bomba mesmo. Só foguete. Ou seja, conversei com a mulher ali, né? Aqui é a parte da reserva indígena. Olha lá, falei da gasolina, né? Gasolina aqui custa mais barato numa reserva indígena. Até no Costco tava R$3,87, uma coisa assim, que eu acabei de ver antes de encher meu tanque. E eu vim aqui mais pra ver se tinha comida, né? Mas não tem. Então eu perguntei pra mulher ali, aqui vendem fogos, como eu expliquei no outro lugar, né? Aqui vende fogos que lá em Washington, né? Vamos dizer assim, fora aqui da reserva indígena, não pode vender. Diz que às vezes tem o mesmo nome, mas a carga é mais pesada. Tá vendo como é bom conversar com as pessoas? Hi! Daí você vê os homens brancos no meio também, né? Mas é o difícil, como eu falei, né? Saber de quem que você vai comprar, porque tem tantas opções aí e você fica sem saber onde vai comprar. We can be part of the vlog. Part of the... Yeah, well, you want to? Hey, welcome to Chicken and Joe's Discount Fireworks. I know, I was saying there is no way to choose who you're gonna buy from because there's so many choices, just kinda... Of course, yeah, and then they're gonna tell me the same thing and she's gonna tell me the same Joe's thing. wheeling and dealing, but no stealing. Chicken and... Okay. Alright, thank you.
An explosive chair, that's a nice one. Ou seja, aqui vai ficar impossível de comprar alguma coisa, né? Eu não vou comprar também, né? E esse aqui, eu acho que eu diria que uns 90% que vende aqui é proibido lá em Oregon, mas mesmo assim tem gente que vem nesses lugares, em Washington, compra e leva pra lá. E se a polícia pegar, está danado. Então vamos embora. Ó, ficou bonitas as nuvens ali em cima, hein? Pois é, tá vendo que é legal a gente passear nos lugares assim, conhece coisa diferente. Há muito tempo que eu já sabia, né, que tinha esses negócios de índio, que tinha uma diferença nos fogos aqui de Washington e de Oregon, coisa e tal. Mas né, sempre bom parar e perguntar de novo, vai que mudou alguma coisa, né? E daí as bombas evoluem também, né? A gente vê como é que mudaram e tal. Então estamos aqui. A mulher ali falou que tinha 2 barraquinhas de comida indígena, mas elas já foram embora, infelizmente. Então a gente vai entrar aqui no cassino para gastar dinheiro. Não vou nada, eu tava com fome e aqui tem comida, olha lá, tá vendo? Já tô vendo comida daqui. Tô com fome, então vamos comer um lanchinho aqui e fazer um upload do vídeo. Porque a internet lá do 1003 é muito ruim. Perguntar para as mulheres. Bem-vindos ao 4 de julho de 2025. Cheguei atrasado. Começou aqui ao meio-dia, mas né, como tudo aqui começa na hora, já começou o desfile aqui em Laconia, que é uma cidade pequenininha, mas praticamente todas as cidades têm algum tipo de desfile, né? E esse aqui, por ser uma cidade pequena, tem as coisas mais tradicionais daqui da cidade, né? Então, como tem muita fazenda por aqui, tem desfile de trator também. E tem gente, né, que espera o ano inteiro para participar desse evento, preparando o seu carro, já planejando para o ano seguinte. Muitas lojas, né, que tem negócios aqui na cidade, também faz o carro representativo do negócio deles. Aí, propaganda do Farmers Market. E olha o povaréu na cidade, né? A cidade inteira tá na rua. Barato, que a maioria é tudo parente no outro, né? Ou se conhece de alguma forma, né? Daí fica então, oi tio Sam, oi, beleza, oi, beijos. Só não estão jogando bola pra... Só não estão jogando bala para as crianças, né? Olha que legal, outro lá com a bandeira do Canadá. Se algum fazendeiro que está sendo afetado pelas brigas comerciais aí. E a animação ali do pessoal abandonando a bandeira. At noon. 20 minutes. Okay. Então o que o povo vai fazer agora? Vai tudo para casa, preparar o churrasco para a noite e depois preparar a família para vir aqui mais tarde para comer churrasco com a família e depois à noite voltam para cá para ver os fogos de artifício. E também os malucos aí. Vou mostrar para vocês o rio. Está lá uma estrutura, ou lá do outro lado, a hora que foi embora, do Swinomish, da tribo, né? E aqui é praticamente, não é bem um rio, né? Acho que é uma junção entre o Pacífico ali
e a Baía de Skagit. E aqui tem essa passarela que vai caminhando aqui na beira dessa junção aqui entre esses dois corpos de água. Então, quem quiser uma comida fresquinha do mar aí, aqui acha. Já falei sobre isso em outros vídeos, porque olha que legal essa bibliotequezinha aqui. Você deixa um livro, pega outro. Isso aqui tem espalhado praticamente em todos os lugares, né? Mas a minha conversa é sobre isso aqui, ó. Isso aqui é um asilo. Aqui tem o que se chama Assistant Living, que é quando precisa de alguma assistência, tipo uma enfermeira, né, para dar um remédio, lembrar de você fazer as coisas e tal. E daí tem Independent Living, onde que você não precisa de ajuda nenhuma, né? Então esse aqui em Laconer, estamos falando de uma cidade de interior de 1000 habitantes, né? Mas tem esse lugar aqui que é muito bonito, né? Bem centralizado. E para vocês terem uma ideia, quanto custa para se aposentar aqui, ter uma casinha, estamos falando só da despesa para ter um quarto. Ó, essa senhorinha eu vi ela saindo de lá, então ela mora lá, passeia com o cachorro. E tá ali o ônibus deles, né? Quando sair para fazer alguma atividade. Então quanto custa? Tá o valor aqui, ó, um quarto. Aí estão falando que é cottage, mas um quarto custa $5.000, $4.950 por mês para você ficar morando ali. Um quarto. Tem um apartamento estúdio, né? Que daí já tem uma cozinhazinha, vamos dizer assim, $4.200. Ou seja, você tem que pensar na sua aposentadoria, né? As pessoas falam, não, nos Estados Unidos você ganha uma fortuna, você ganha tanto por mês, ganha, sei lá, tanto por hora, mas ninguém nunca leva em consideração isso aqui, né? Quando chegar na idade mais avançada, quem é que vai tomar conta de você se você precisar ter uma vida independente, se não tiver parentes por aqui, por exemplo. Então, morar aqui na aposentadoria não é brincadeira se você não tem dinheiro. O governo dá um pouco de assistência, né? Tem algumas casas públicas que tem uma redução no valor do aluguel, mas daí você tem que ser independente, né? Não pode depender de ninguém para tomar conta de você. Então, não é brincadeira. Não pensem que a América ganhando $20, $30 por hora vai te sustentar quando você se aposentar. Você tem que ter uma boa economia para poder viver aqui na sua velhice. Por isso que eu gosto de visitar a casa dos velhinhos, conversar com eles, para ter uma ideia, né? Quando ficar mais velho, espero ter minha saúde para poder tomar conta de mim mesmo, mas só para ter uma ideia o que me espera se eu estiver na situação de algum deles, né? Isso aqui não inclui, esses valores não incluem o preço de refeições também, que adiciona mais uma mensalidade. Pois bem, vamos voltar lá para o camping e daí à noite a gente volta aqui para ver os fogos. Bem-vindos a mais uma tribo. Oba, oba! Estamos aqui na tribo de Swinomish. É uma tribo aqui que fica na ilha Fidalgo, onde estamos. Então aqui é uma... Depois eu coloco no mapa para mostrar onde exatamente é. E ali do outro lado é Laconer. Ali está tendo um evento ali do 4 de julho, desse lado também. Mas aqui é uma vila indígena, né? Olha, todo mundo já começando a soltar suas bombas, né? Então essa tribo aqui tem mais ou menos em média 2.700 habitantes. É um pouquinho mais, vamos falar, civilizada, um pouquinho mais organizada do que a outra que eu fui, que eu tava vindo de lá, né? Na tribo do Quinault. Então são várias tribos que tem aqui na região. O problema aqui é como é que ele pronuncia a escrita deles, né? Olha aqui o centro dos seniors. Vamos ver o que eles planejam aqui. Olha, bomba para tudo quanto é lado. E daí aqui tem, ó, uma clínica dentária, por exemplo. Olha, como é que pronuncia isso aqui, ó? Dexacabeus. Vou ver se acho alguém aqui para perguntar como é que pronuncia as coisas aqui deles aqui. Então é isso aí. Então eu tô indo pro outro lado do rio, onde é que é um evento hoje do 4 de julho para ver os fogos. Mas antes quero dar uma passeada aqui na tribo. O cara mais perdido do que eu.
Perguntei, ó, daqui que vão soltar. Vamos perguntar direito, né? Pra gente não perder os fogos. Precisa ver o tamanho das bombas que tá dando pra essas crianças, meu. Que medo. Ai. Olha aí, olha o moleque. Olha o tamanho do moleque. E o moleque não tá nem aí. Meu Deus do céu. Tá vendo? A gente fala, né? Indianado aí por quê? Então, é o seguinte, agora eu já entendi. Tem que conversar com os índios para entender como é que funciona aqui. Eles vão soltar primeiro a cidade lá depois dos chapéus ali na frente, daí vai ter os fogos de lá, que é o de Laconer, e depois vão soltar esses aqui. Hi. All right. You know there's that much technology involved. Yeah, everything's email. We don't. The fire department, they watched us a few years ago. 4 years ago, we had this. Yeah. The fire department said it's the same before you saw it. That's good. We also. Então, o nativo aqui me explicou como é que funciona a parada aí. Ele disse que está aproximadamente $30 mil. Brincadeira. Mais ou menos $30 mil aqui para soltar tudo isso aqui. E daí é tudo controlado remoto pelo celular. Imagina se aperta o botão errado. Já está tudo ligado aqui. Então primeiro vai ter as bombas de Laconer. Depois vão soltar essas aqui. O show deles aqui vai ser maior, né? Os nativos aqui vai ser maior do que o show de Laconer da cidade. Então, mas vai dar pra ver os dois lá do outro lado, que é Laconer, a cidade. Legal, né? Vamos esperar aí o show. Só que esse aqui vai ser 11 horas da noite. Tem que esperar um montão. E olha lá, tá o moleque lá soltando as bombas aí. Pensando que só eu que brinco de drone e tem outro brincando de drone aí. Pois é, olha que cidade bonita, gente. Ainda mais quando tá perto do pôr do sol. Eu preciso ver qual é o nome daquela montanha ali lá atrás, não sei se dá pra ver. Mas é bacana, né? Então o pessoal vai ficar daquele lado para ver os fogos de artifício desse lado. Eu não achei onde é que tá os fogos da cidade, que falaram que vão soltar desse lado. Mas não estou vendo onde que é isso. Ah, fecharam ali. Deve ser onde é que tá aquela estrutura ali. E daí tá o Mavic velho aí. Aí, olha, soltando balão, meu. Dá pra ver o balão ali? Totalmente proibido isso nessa época. Cai no meio de uma floresta e já viu o resultado, né? Ah, não, daí já é sacanagem, né? E aqui é a polícia. Aqui é a polícia. Eles vão atrás desse cara, tá soltando isso. Mas os índios podem tudo, né? Aqui tem 3 chapéus. E esse aqui mostra a história de uma inundação. A terra foi, como é que fala? Flooded. Enchente. A terra teve enchente. Foi submersa. E daí cada um desses aqui é uma área de, vamos falar assim, conhecimento. A hora que você entra no parque aqui, daí fala isso. Outro drone ali. Tá todo mundo de drone hoje. Então agora a gente vai lá do outro lado para achar um lugar. Tá tendo um beer garden, um jardim de cerveja ali do lado. Até perguntar para as meninas daqui. Ok, espero não me arrepender, senão vou ter que voltar aqui o ano que vem. As meninas me convenceram a ficar desse lado. Ela disse que o show que fazem a cidade não tem graça, mas o show bom é o dos índios lá. E eu consegui parar ali lá em frente, né? Então acho que eu vou esperar lá para ficar assistindo o show na frente do show. E diz que dá pra ver o show da cidade também, da onde que eu tô. Que vai subir alto, né? Então acho que vai dar pra ver, que é mais ou menos por aqui. Ah, ó, lá tem música. Tem um monte de coisa lá do outro lado que eu já tô ouvindo. Mas vamos ficar, se o show dos índios é melhor, vamos ficar pra ver os índios. Olha lá, ó a caca. Olha a caca, tá vendo? A bomba ali caiu. E daí começou a pegar fogo no mato ali. E outro me solta um balão. Já viu, né? Ainda não começou nem dos índios, que é mais tarde, e nem da cidade. Esses aqui são só os que não aguentam esperar escurecer.
E eles pegam e soltam tudo de uma vez. Mas fica até bonito, né? É um pré-show, vou dizer assim. Ô, indianada que gosta de soltar fogo de artifício, hein? Brincadeira. 9h30? Nossa, 9h40 já. 9h40 da noite ainda tá claro. Opa! Vamos ver que hora que vai começar o show mesmo, né? Isso aqui é só o aquecimento. Valeu a pena ficar desse lado. Ali os fogos da cidade. Tava mais. Os da esquerda aqui era dos vizinhos. Uau. Uau. E haja bomba, hein? Quando é assim costuma ser o grande finale. Então esse seria o grande finale da cidade. Esse aqui é o da cidade. Imagina como é que vai ser dos índios, hein? Os caras estão competindo. Estão competindo com a cidade, estão competindo com os índios. Ali é daqui da região indígena, né? Ah, começou daqui dos índios. Fica difícil de saber qual que vai vir. Falhou? My God! My God! Boa tarde! Como sempre, eu saio bem tarde para os meus passeios para evitar congestionamentos, confusões, e daí parece que o lugar é só meu. Onde estou indo? Na cidade de Anacortes, que fica aqui nessa ilha de Fidalgo. Cidade bonitinha, dá acesso a várias outras ilhas, porque tem um porto. Ilha, por exemplo, de San Juan, incluindo um monte de outras ilhas. Então tem o terminal lá do ferry. Uma vez eu fiz a viagem, eu e a
senhora Little Max para San Juan Islands. Ah não, foi para Orca Island. Orca é a baleia orca, né? Então no trajeto tem a possibilidade de ver várias orcas nadando ali na baía. E olha aqui onde que eu estou indo verdadeiramente. Estou indo aqui. Estou indo no Lodge, tomar uma cerveja e conhecer os eucanianos aqui da cidade de Anacortes. E daí aqui é uma parada só para fazer uma vista cênica, mas o problema é que tem essas árvores no caminho. Do outro lado lá tem uma refinaria, dá para ver um monte de montanha nevada, mas com essas árvores não dá para ver nada, né? Então vamos embora. E cidadezinha bem típica de interior praiana, só que a diferença... Não, dá até para ver os seagulls. A diferença é que não tem aquelas lojinhas de bala Tef. Algumas lojas que a gente costuma encontrar lá nas praias de Oregon. Ou em outras praias aqui de Washington também. Apesar de estar beirando aqui o oceano. É uma cidade interessante, né? Porque parece uma cidade de interior, onde não tem praia, mas está na praia. E como sempre, né? Restaurantes, lojinhas de alguns cacarecos. Para quem gosta é um prato cheio, né? Eu vim aqui na verdade só para ir lá no Elks. 20 minutos lá do camping. E depois vou ver se eu consigo voar o drone lá no porto, que fica umas imagens legais. Mas aí, ó, um monte de cacareco. Ó, esse restaurante deve ser muito bom, porque tem até fila para entrar. Mas também não deve ser barato, né? Uau. Olha lá, o cara com sotaque italiano. Então a parada deve ser boa mesmo. Mas não vou nem perder tempo em ficar vendo o preço, porque não quero me assustar. E daí enquanto o vizinho aqui não tem ninguém. Engraçado, né? Pois bem, aqui termina mais um dia da minha viagem, da minha jornada aqui pelo estado de Washington. Quem me recomendou esse parque aqui foi um senhor lá do Elks. Falou, vai nesse parque, vai ver o pôr do sol lá que é lindo. E realmente é bonito. Pena que não dá, né? A montanha atrapalha um pouquinho ali. Mas, já que hoje está o dia perfeito, tá fresquinho, mas tá muito bonito o pôr do sol. Então é isso aí. Mais um dia daqui, então. Boa noite para vocês que estão assistindo. É um parque muito bacana também. Trazer a família aqui fim de semana para se divertir, fazer farofa e assistir o pôr do sol. Então, boa noite. Bem-vindo a mais um passeio. Putz, tem que pagar? Eu não vou pagar. Eu já venho tarde porque a hora que passa o fiscal para ver costuma ser lá pelas, sei lá, 5, 6 horas da tarde, né? Depois acaba o expediente deles. Mas aqui estou num lugar que se chama Deception Pass. De decepção não tem nada, que é um lugar muito bonito. Eu já vim aqui outras vezes. Eu espero sempre chegar mais tarde, né? Agora já são 7 horas da noite, porque eu gosto de evitar as multidões. Mas, pelo jeito, tem outras pessoas que pensam como eu penso. E aqui eu não sei se eu estou na Índia ou se eu estou nos Estados Unidos. Todo mundo que eu vi saindo dos carros até agora são hindus. Hello. Então tem essa ponte aqui, linda, maravilhosa. Tem um lugar lá embaixo, né, que você vê a ponte na parte de baixo. Aqui tá falando sobre a instalação aqui dessa ponte. Para fazer várias caminhadas por aqui. Aqui em Washington, né, como em Oregon, eles têm o sistema deles de cobrança. Você pode comprar um passe anual. Eu sempre tive, mas eu não vou muito nos parques aqui de Washington. Daí eu falei, tô gastando dinheiro à toa. Mas você pode comprar um anual para ir nos parques estaduais ou pagar $10 durante o dia. Antigamente era 7, já aumentou para 10 essa porcaria.
Então aqui dá para ter uma ideia mais ou menos onde estamos. Aqui é o tal do Deception Pass. E estamos aqui, Whidbey Island e Anacortes, onde eu fui ontem, né? E da Fidalgo Islands é onde que eu estou acampando. Ou seja, aqui dá para vocês terem uma ideia mais ou menos da região onde que eu estou. Para descer aqui até lá embaixo, se trazer minha câmera. E aqui essa passagemzinha aqui é complicada. Aí se essa ponte cai. Mas olha que vista legal, bonita que tem daqui. Bacana, né? Tem campings ali embaixo. Então isso aqui chama Deception Pass. E daí tem uma praia ali embaixo. Eu já fui lá, tirei fotos, veio o drone dali. Ficou umas imagens bacanas, mas isso já faz alguns anos. Então é bom voltar aqui, né? Pra gente ver se mudou alguma coisa. Mas ainda continua bonito. Ainda mais com o sol. Então tá aí pra vocês. Deception Pass. De decepção não tem nada, né? Porque é muito bonito. Pra não falar que eu não fiz nem exercício. Vamos descer a escada aqui. E atravessar do outro lado da ponte. Pra chegar lá perto da água. Eu só vou ali do outro lado. Olha, ponte bonita, meu. Pena que eu esqueci minha câmera pra tirar foto. Aqui ó, Estreito de Dairi. Dá pra ter uma ideia na região aqui. Como esse lugar tá cheio de... Como esse lugar aqui tá cheio de ilhas, né? A gente está aqui. Então, como eu disse, junto à ilha de Fidalgo, onde eu estou acampado, com a ilha de Whidbey. Todas as estradas passando por essa região aqui é muito bonita. E daí para passar de um lado para o outro, tem que passar por baixo da ponte. Então agora a gente tem que voltar lá do outro lado, passar por baixo da ponte para subir de novo. Mas vale a pena dar uma olhadinha aqui. Que bonito que é essa área, viu? Nossa senhora. Oregon é mais bonito, obviamente, né? Mas o Washington também tem seus charmes. Aqui que lugar legal. Tem várias trilhas que tem aqui pelo meio do mato. Mas olha a vista, imagina só, eu não vou esperar. Que ontem eu tirei foto do pôr do sol. Imagina o pôr do sol que tem aqui, né? Daí tem uma prainha ali embaixo. Rodeado por água em tudo quanto é canto. Super bacana. Gente fazendo estúdio fotográfico, que realmente quem sabe tirar fotos. Aqui é um lugar sensacional, bonito. Olha, já tem o pessoal esperando aí o pôr do sol. Tem uns malucos que entram na água. E tem essa praia linda e maravilhosa aqui, cheia de madeira velha. E tem gente... Não é que tem os malucos que entram na água mesmo. Pois bem, povo, eu acho que eu vou terminar esse vídeo aqui. Acho que tem conteúdo suficiente para a região de Laconer. Terminando o vídeo com essa vista linda, maravilhosa. O pôr do sol deve ser maravilhoso daqui, mas como eu tirei fotos do pôr do sol ontem, eu não vou esperar o pôr do sol aqui, mas deve ser bonito também. Então tá aqui a região, aqui a área de Deception Pass, onde eu recomendo que você que está passando só para descansar, ver a natureza, dê uma passada por aqui para conhecer. É muito bonito para quem gosta da natureza. Mas lembre que tem que ter o passe aqui do estado, né? Já que é um parque estadual. Então venha preparado. A última viagem, a próxima viagem vai ser para uma região que fica do outro lado da Interstate 5, fica mais ou menos a 1 hora daqui. Então não vai ter praia, vai ser mais montanhas perto do Mount Baker. Quem sabe eu dou uma passadinha lá no Mount Baker, que ainda tem neve, para mostrar para vocês. É isso aí, fiquem com essa bela imagem aqui do parque. Pois é, o camping eu tô me preparando para ir embora amanhã. Vou dar uma volta aqui no parque final e cheio de emoções. Ontem faleceu um dos campistas ali, disse que encontraram ele caído lá em frente do trailer dele.
Dizem os vizinhos que foi uma coisa assim médica, né? Um mal súbito e tal. E hoje eu vi uma explosão. E depois da explosão eu ouvi ambulância, polícia. Parecia que era aqui perto, né? Tipo assim, aqui perto ali na rua. Daí eu saí, né, pra dar uma voltinha. E daí tinha um monte de ambulância e polícia que tava aqui, bombeiro. E daí o que aconteceu? Um trailer aqui explodiu. Eu escutei a explosão. Eu falei, a gente ainda soltando fogos, né? Mas não, foi o trailer que... RV, né? Ônibus. Olha lá, tá ele ali, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu vou levar bronca. Ele deu explosão, né? Falaram que era... Nossa, cheirando de borracha queimada. Daí falaram que foi... Putz, grilo. Pegou fogo mesmo. E tudo, meu. Não foi não um pedacinho, foi tudo. E daí falaram que foi elétrico. Quer dizer, o vizinho que tá aqui na frente. E infelizmente era um senhor só, pelo que fiquei sabendo, né? Mas também tem que confirmar com os outros vizinhos. Mas diz que tinha 2 cachorros e os cachorros morreram. Putz, que sacanagem. Imagina, do nada o negócio tá aqui, daí começa a pegar fogo, explode. Foi feio o negócio. Pelo menos aqui dá pra vir na outra baia e ver de mais perto. Que coisa triste. Tá uns vizinhos ali da frente passando foto do incêndio um pro outro. Ai, meu Deus do céu. E a árvore ali pegou fogo também. Por sorte que os bombeiros vieram a tempo, né? Porque senão, imagina, essa época já tá mais seco aqui. Começa a pegar o fogo nessas árvores, no campo inteiro aí todo mundo tem que sair na emergência aqui. Que triste. E uma parte que eu perdi aqui. Tem uma sala de exercício. Não sei como é que eu perdi isso aqui. Fica do lado da lavanderia. E também esqueci de vir aqui conhecer o... Hoje estaria fechado, né? O mercadinho. Mas pois bem, vou sentir saudades aqui. Não tem ninguém no jacuzzi. Eu vou sentir saudades aqui nessa vista maravilhosa, linda. Eu esqueci também de gravar os aviões, porque é meio difícil saber a hora que eles vão passar, né? Mas costuma ser lá para as 10h30 da manhã, hoje passaram. E eles passam bem baixinho, é um barulhão, né? Mas é bonito ver eles andando, voando em formação.